e que você possa sair desse lugar transformado pelo poder da palavra de Deus. Amém? Amados, eu quero falar sobre um trauma específico, porque na ciência nós temos vários tipos de traumas. Então, quando você sofre um acidente e cai, às vezes machuca o joelho, você tem um trauma no joelho. Existem vários outros tipos de trauma, mas o trauma que eu quero tratar aqui nessa noite é o trauma psicológico. E eu pesquisei no Google para ver no dicionário uma definição sobre isso. E o que eu encontrei diz o seguinte: o trauma psicológico é uma resposta a uma experiência emocional desagradável, que pode causar distúrbios psíquicos, deixando uma marca duradoura na mente do indivíduo. Eu creio que quem já passou aí dos 18 anos de vida, quem tem de 18 para cima, mas eu creio também que há adolescentes e, paz meus irmãos, até crianças que já passaram por situações como essas. Está aí noticiado pelo Brasil todo, né? O caso da menina de 11 anos que sofreu um aborto, um trauma, e que pode marcar a vida daquela menina para o resto da vida. O trauma, ele se torna, entre aspas, uma proteção para quem já sofreu algo pesado na vida, ou para quem já causou algo pesado a alguém. Por exemplo, eu em Campo Grande, certa vez na Avenida Júlio de Castilho, dirigindo, eu fui dar uma olhadinha no celular, aquela bem rapidinha. Quando eu levantei os olhos, bati o carro. E eu lembro que na autoescola, GC, eu aprendi muito bem claro: quando você vai parar o carro, você tem que parar a uma distância que você enxergue o pneu da frente do carro que está à sua frente. Eu nunca fiz isso. Aprendi na autoescola e não fazia. No dia que eu bati meu carro, eu comecei a olhar. E até hoje, irmãos, até hoje, quando eu estou dirigindo, quando eu paro o carro e tem um carro na minha frente, eu preciso ver o pneu da frente. Por quê? Ficou um trauma. Eu aprendi na autoescola, não fazia, mas no dia que eu sofri um acidente de carro, eu nunca mais deixei de fazer. Aquilo agora marcou e virou um hábito. Mas talvez você que passou por uma experiência de traição, parece que é difícil confiar de novo nas pessoas. Traição de amigos, traição em um relacionamento, namoro, noivado ou casamento. Parece que aquele trauma, ele bate tão pesado que você não consegue confiar em ninguém mais. Talvez você passou pelo trauma do abandono. Mesmo tendo pai e uma mãe dentro da sua casa, você viveu com um sentimento de abandono. E aquele trauma criou em você uma casca tão forte que agora você tem dificuldade de amar alguém, porque você sempre acha que aquela pessoa não te ama 100%. Então isso acaba se tornando uma proteção para proteger seus sentimentos. Você acha que isso te protege, então você agora não dá a outra pessoa o que você talvez nunca recebeu. E isso marca talvez a sua vida. Talvez você foi traumatizado pela desestrutura familiar. E amados, pastor Reinaldo já pregou aqui muitas vezes sobre isso, o pastor Roberto já falou isso. O mundo está indo de mal a pior. Nós celebramos nessa semana que se passou na casa do irmão Valdir e da Neia, 43 anos de casamento.
Glória a Deus pela vida desse casal, mas a gente sabe que isso hoje em dia é quase zero. Os casamentos estão descartáveis. E por que geralmente isso acontece? Primeiro, porque as pessoas estão sem Deus no coração. E segundo, porque muitas vezes há uma desestrutura familiar na história dos indivíduos que causam nele traumas familiares. Eles têm uma ideia do que é família, que é totalmente contra o que a palavra de Deus ensina. E aí essas pessoas com traumas dessa maneira, com situações assim, decidem se casar. E aí quando se casam, não há casamento que resista, porque lá no fundo há uma raiz de um trauma familiar. Se o casamento de um cristão muitas vezes já encontra desafios, você imagina de uma pessoa que não conhece a Deus e que ainda veio de uma família totalmente desestruturada. Só um milagre, porque existe um trauma ali, existe uma dor ali. Talvez você passou pelo trauma da derrota. Sabia que há pessoas que não assumem desafios, ou não conseguem se colocar à disposição, ou não conseguem dizer, olha, eu vou sonhar porque eu sei que eu posso alcançar. Não é porque a pessoa é tímida, porque a pessoa é introspectiva, mas porque talvez em algum momento da vida ela passou por uma derrota, e para aquela determinada pessoa, aquela derrota foi um trauma. Tem gente que lida bem com isso. Olha, não ganhei hoje, perdi, passou, sofri uma derrota, ok, vou passar. Mas tem pessoas que não conseguem lidar com determinadas derrotas, e aquela derrota causa um trauma tão pesado, que a partir daquele momento, a pessoa vai ficar enclausurada. Ela não assume desafio, ela tem medo de dar um passo, ela tem medo de dar 2 passos, ela tem medo de abraçar. A gente chama, vem cantar na frente, pelo amor de Deus, pastor, eu canto aqui, nem. Às vezes não é timidez, às vezes é um trauma que foi gerado porque alguém disse, você não canta, você não vale, você não presta, você não tem talento, e isso trava a pessoa fica para o resto da vida traumatizada. Às vezes, a violência, há pessoas que nunca apanharam fisicamente de um pai, de uma mãe, de um cônjuge, mas sofreu violência de palavras. E pessoas que recebem violência, dão violência. Então, às vezes, há pessoas que são meio brutas ou grossas na maneira de falar, não por maldade. Ela não fala assim, olha, eu quero tratar todo mundo com... É porque às vezes foi criada assim, então é a maneira que a pessoa tem de responder. Então, vai vir paulada mesmo, a pessoa fala com... E não percebe, quando vê já machucou, já feriu alguém, mas não é porque ela é má, nossa, meu prazer é machucar quem anda do meu lado. Às vezes foi assim que ela foi educada, foi assim que foi criado, isso gera um trauma, e aí, bate mesmo. Mas tem pessoas que realmente foram violentadas. Eu em Campo Grande conheci casos de famílias que quando o pai ia disciplinar o filho, ele ia com porrada. Em adolescente de 12, 13, não era tapa, era porrada. Isso a gente às vezes, isso acontecia em 1900, ela vai... Não, amados, eu vi isso nos anos 2000, quando eu era um adolescente. Ele falava, cara, meu pai quando me bate, ele vem com porrada. Você imagina como esse adolescente vai crescer? Ele vai dar porrada. Ele vai agir com violência. Mas porque foi criado um trauma. O trauma revela algo em nós. Ninguém é o que é por acaso. Ninguém é o que é por acaso. Aconteceu alguma coisa. E existem 2 verdades necessárias que nós precisamos ouvir. Primeira verdade: ninguém está preparado para lidar com traumas. E antes de continuar para a segunda, eu vou mostrar para você agora na palavra de Deus a história de uma família. E essa família com certeza
tinha traumas seríssimos. E é interessante essa história estar na Bíblia para mostrar para nós o quão sério isso é. E o risco que isso pode causar na vida de uma pessoa. Mas antes, não esqueça isso, a primeira verdade: ninguém está preparado para lidar com os traumas. E eles acontecem, infelizmente. Levante a mão uma pessoa que não passou por nenhum trauma. É difícil. Todos nós somos marcados na caminhada da vida. E nós precisamos ouvir isso. Mas eu quero, em nome de Jesus, hoje, através da palavra de Deus, mostrar a saída e a solução para esse problema. Amém, igreja? Mas vamos ler a história bíblica, porque nós vamos aprender com uma família completamente traumatizada. E a história é bem cabeluda e está na Bíblia. Juízes capítulo 17, nós vamos ler do verso 1 ao 13. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, numa versão chamada NTLH, porque é interessantíssima essa versão, mas você pode estar acompanhando aí pela projeção, ou na sua Bíblia. Juízes capítulo 17. Olha só a história, presta atenção. Havia um homem chamado Mica, que morava na região montanhosa de Efraim. E ele disse à sua mãe: quando roubaram aquelas suas 1.100 barras de prata, a senhora amaldiçoou o ladrão. Eu ouvi a senhora fazer isso. Sabe de uma coisa? A prata está comigo. Fui eu que roubei. Olha o começo da história. O filho roubando a própria mãe. Ok. A sua mãe então disse: olha só que palavra linda da mãe para o filho, depois de saber que o filho roubou a própria mãe. Que o Senhor abençoe você, meu filho. Então, verso 3, ele devolveu à sua mãe as 1.100 barras de prata. E ela disse: meu filho, para tirar a maldição de cima de você, eu vou dar esta prata como oferta ao Senhor. Parece que está caminhando bem até aqui, né? Mas vai continuar. Ela será usada para fazer um ídolo de madeira. Que solução incrível. No Velho Testamento está escrito: não farás outros deuses além de mim, para ti imagens e esculturas, nada disso. Aí a mãe descobre que o filho rouba a prata dela, e em vez de disciplinar, fala assim: que o Senhor te abençoe, meu filho. Que lindo. E para piorar, vamos fazer um ídolo. Vamos pegar esse dinheiro que você roubou de mim e vamos levantar um ídolo. A história vai piorar. Ela será usada para fazer um ídolo de madeira folheado a prata. Por isso eu devolvo agora esta prata a você. Mas o filho então tornou a devolver a prata à sua mãe. Então ela pegou as 200 barras de prata e entregou a um ourives. E ele fez um ídolo de madeira e o folheou com prata. E o ídolo foi colocado na casa de Mica. Misericórdia. Vai piorar a história. Mica então fez uma capela. Aí pronto, agora piorou tudo. Agora Mica levanta uma igreja. E a gente está falando do povo de Deus, tá, amados? Isso aqui não é outros povos. Isso aqui está acontecendo dentro do povo de Deus. E está na Bíblia. Ele fez outros ídolos e também uma roupa de sacerdote. E separou um dos seus filhos para ser o seu sacerdote. Amados, havia um critério para ter um sacerdote, para ser instituído um sacerdote. Mica simplesmente falou: meu filho, você vai ser sacerdote, e o meu ainda. E naquele tempo não havia rei em Israel, e cada um fazia o que bem queria. E aí um rapaz estava passando uns tempos na cidade de Belém de Judá, e ele era levita. Já temos um outro erro aqui. O levita era separado para cuidar do templo do Senhor. Ele não devia estar viajando, mas a Bíblia diz que havia um levita que estava viajando. E esse moço então saiu de Belém procurando um lugar para morar. E viajando pela região montanhosa de Efraim, chegou à casa de Mica. E Mica lhe perguntou: de onde você vem? E o moço então respondeu: eu sou levita de Belém, da região de Judá. E eu estou procurando um lugar para morar.
o levita já tinha um lugar para morar. Se ele está procurando um lugar, é porque ele está mais perdido que cego em tiroteio. Fique comigo então, disse Mica, e seja o meu conselheiro e sacerdote. Amados, um levita não tinha nada a ver com a função de sacerdote. Nós já temos dois problemas aqui. Temos roubo, temos adoração de ídolos, temos uma igreja levantada, temos um sacerdote colocado de maneira errada e agora um levita virou sacerdote. Está uma bagunça. E eu lhe darei 10 barras de prata por ano, roupa e comida, propina. Então, o jovem levita gostou, ele concordou em ficar com Mica. E ficou sendo como um filho para ele. Assim Mica o escolheu para ser o seu sacerdote. E o rapaz ficou morando na sua casa. E aí, amados, verso 13. Essa é a frase de uma pessoa completamente traumatizada. Ela já não tem noção de realidade nem de nada do que está acontecendo. Porque depois de toda essa bagunça, olha o que Mica vai dizer. Eu sei que agora o Senhor Deus fará com que tudo corra bem para mim, pois eu tenho um levita como sacerdote. Você sabia que tem gente que vive uma vida completamente longe dos caminhos de Deus, e igual a Mica diz assim, Deus está comigo. Eu faço muitas coisas erradas, eu tenho uma vida completamente torta, mas Deus está comigo me abençoando. Como, amados, um homem que levanta uma igreja, levanta um sacerdote, pega um levita e vira sacerdote, coloca um ídolo de madeira dentro da casa, tem capacidade de dizer, eu sei agora que Deus está comigo, e Ele irá me abençoar. Isso é reflexo de pessoas completamente traumatizadas. Pessoas que não têm ideia do que falam, tiram coisas da cabeça que não existem e ainda colocam Deus no meio como se Deus abençoasse essas coisas. E está na Bíblia, amados. Uma mãe que deve ter educado o filho de uma maneira completamente errada, o filho que rouba a mãe, e a mãe, ao invés de disciplinar o filho, bate palma para o filho, que o Senhor te abençoe, meu filho. Vamos levantar um ídolo de madeira agora. Gente traumatizada. A forma como você pensa, fala ou age em várias situações podem ser respostas a traumas vividos. Um filho que rouba a mãe é problema. Tem coisa errada na história. Uma mãe que não disciplina o filho e abençoa o filho pelo erro que faz, tem problema, tem trauma. Está errado alguma coisa no caminho da história de vida aí. Um levita que está fora do lugar onde deveria estar e aceita propina para ser sacerdote de alguém que não tem pé nem cabeça, tem trauma, tem problema, tem coisa errada nessa história. E a segunda verdade que nós precisamos entender é que nós precisamos de Jesus para enfrentar os nossos traumas. Amém? Problema de Mica, que é um homem, ele quis resolver um problema criando outro. E quantas vezes nós somos assim? Muitas vezes você é traumatizado, é traumatizada, e ao invés de enfrentar o seu trauma à luz da palavra de Deus, à luz do que Deus tem para mim e para você, você cria um problema para fugir de outro. A mãe de Mica, ao invés de dizer, meu filho, porque você roubou de mim, não faz isso, isso é errado, isso não vai de acordo com a palavra de Deus, ela cria um outro problema, ao invés de solucionar o que havia acontecido. Precisamos de ajuda de Jesus para enfrentar os nossos traumas, porque fugir vai ser sempre a melhor opção. Há pessoas que tiveram acidentes de trânsito, bateram seu carro e nunca mais pegaram no volante para dirigir de novo. E nós temos para nós psicólogos. O Detran, se os irmãos não sabem, eu trabalhei no Detran em Campo Grande. O Detran tem uma como é que fala o nome? Uma espécie de
tratamento psicológico, me fugiu agora a palavra um departamento, obrigado Emerson, um departamento que há psicólogos para ajudar pessoas que têm dificuldade de dirigir, mas às vezes pessoas traumatizadas, ao invés de enfrentar o problema, falam, eu nunca mais vou dirigir. Há pessoas que foram traídas por amigos e por causa disso não conseguem encontrar novos amigos, porque acham que todos vão trair também. Aí ao invés de enfrentar o problema e falar, Jesus me cura, Jesus limpa meu coração, restaura meu coração, porque eu quero ter amizades, porque eu quero sonhar, porque eu quero vencer, a pessoa fica sentada, travada, e ela fala, ninguém toca, ninguém mexe, é uma dor, é um problema, e eu não vou resolver. E nós precisamos entender que precisamos da ajuda de Jesus para enfrentar nossos traumas, porque o nosso trauma vai traumatizar alguém. Geralmente a galera que tem de 30 para cima sempre diz, hora ou outra eu ouço isso, o meu pai não me abraçava, a minha mãe não me dava muito carinho, porque eles dois só trabalhavam, ok. O problema é que se isso causou um trauma em você e você não curar, você vai traumatizar os seus filhos. E os seus filhos um dia vão dizer, os meus pais não me abraçavam, minha mãe não me abraçava. E é por isso que eu tenho dificuldade de abraçar alguém, de amar, de dar carinho. Eu pedi para o Gabriel deixar no slide no jeito, e eu quero mostrar para você uma imagem. Estresse pós-traumático. Flashbacks. Então geralmente uma pessoa que é traumatizada, toda vez que ela enfrenta o trauma ou vê o trauma, ela tem flashbacks do que aconteceu e aquilo vai travando cada vez mais ainda a vida da pessoa. Entorpecimento emocional. A pessoa fica, a emoção fala muito mais alto que a razão. Insônia ou pesadelos. A pessoa não dorme. Isolamento social. Essa questão da pessoa, eu sou tímida. Eu tenho um pé atrás com quem diz, eu sou tímida, porque às vezes a pessoa que é tímida esconde traumas. E aí ela usa timidez para se isolar. Comportamento autodestrutivo. Eu sou feio, eu não presto. Geralmente adolescentes são assim, né? Eu já fui um adolescente e eu lembro que com 12 anos de idade eu ouvi que eu era feio. E eu cheguei no banheiro da minha casa, olhei no espelho e falei, pior que ele está certo. Eu sou feio. E eu lembro que eu andava na escola igual um coitadinho. Até que um dia uma amiga da minha escola, que não era cristã, me chamou e falou assim, Israel, vem aqui um pouquinho. Para, tá feio. Se tu é feio, tu fica mais feio ainda, dando uma de coitadinho. Alex, parece que eu acordei naquele dia. Amados, posso não, igual o Cristiano Ronaldo diz, né? Posso não ser o melhor. Posso não ser o mais bonito, mas eu me acho bonito. Ai. Voltando aqui para a mensagem, mas amados, geralmente quem sofre traumas e enfrenta momentos como esse, começa a ter um comportamento autodestrutivo, porque ouviu alguma coisa. Eu conheço pessoas que têm um potencial gigante, mas porque um dia abriu uma empresa e não deu certo, porque bateu na porta e fecharam, porque falaram alguma coisa, a pessoa travou. E é triste você ver alguém com potencial sentado numa cadeira sem se levantar e agir e fazer. É triste. Irritabilidade. Às vezes a sua irritação não é porque eu sou irritado. Cuidado, às vezes isso é um trauma. E por causa do trauma, qualquer coisa te irrita. Agitação, sentimento de culpa, ansiedade, depressão, pensamentos intrusivos, comportamento dissociado, hipervigilância. Amados, tudo isso não é palavra minha, é estudo científico, é o que um trauma pode causar. Próximo slide. Esse vai ficar mais difícil de enxergar, mas eu vou abrir aqui a imagem do meu celular, onde tem mais detalhado. Mas olha só, nós temos aqui um mapa de transtorno de personalidade. A pessoa que é narcisista, ela tem padrão de grandiosidade, ela não tem empatia com ninguém, e ela precisa de admiração.
A pessoa que é paranoide, ela desconfia excessivamente de que as motivações dos outros são más. Já viu uma pessoa que toda hora acha que alguém quer o mal dela, que alguém pensa mal dela, que a pessoa está se aproximando porque quer algum interesse? É uma pessoa que tem paranoide. O borderline, ela tem instabilidade nas relações, ela não consegue se ver como deve se ver, ela tem uma impulsividade excessiva. A pessoa que é dependente, ela tem apego, um comportamento submisso. A pessoa que é evitativa, ela tem uma inibição social, ela é hipersensível e tem sempre uma avaliação negativa, e ela tem um sentimento de inadequação. Sabe por que eu estou mostrando essas duas imagens para vocês nessa noite? Porque eu quero dizer a você que à luz da palavra de Deus, isso não é normal, e se você carrega alguma dessas coisas, Deus precisa tratar, entrar no seu coração e curar seus traumas. À luz da palavra de Deus, nós não podemos olhar e falar assim: ser narcisista é normal, porque não é normal. E o Senhor Jesus precisa entrar e curar. Não é normal você querer ficar recebendo a admiração das pessoas, ficar com sentimento de grandeza. Não é normal você ficar irritado de maneira completamente desequilibrada. Não é normal você falar coisas que não deve. Não é normal você ter essa postura que está contra, não é minha opinião. Mas o pastor tem que entender que não, eu estou dizendo que a palavra de Deus diz: não é normal uma mãe achar bonito o filho roubar e ainda construir um ídolo. E não é normal um homem achar que Deus está do lado quando há adoração a ídolos, quando há disfunção de funções, quando há propina e quando há uma bagunça. Uma pessoa que acha que Deus está com ela sofre de algum desses problemas aí. E Jesus precisa entrar para que haja cura e restauração. Nessa noite eu quero te alertar que aquilo que você acha normal precisa ser confrontado pelo Espírito de Deus, porque isso pode nos afastar do propósito de Deus para as nossas vidas. Por isso que o relacionamento com Deus, ele é tão importante, porque o Espírito Santo de Deus e a sua palavra é o espelho perfeito. Ele revela o que nós precisamos de fato saber. E Ele mostra tudo isso para nós, para que o nome dEle seja glorificado. A palavra de Deus é o espelho perfeito. E Ele sempre vai confrontar a mim e a você, quando precisarmos ser curados. Estava conversando com a minha esposa há uns tempos atrás, e eu disse para ela, falei: amor, acho que eu estou descobrindo a raiz de algumas coisas que eu fiz. E eu tenho esses traumas, eu preciso ser curado por Jesus. Você precisa receber de Deus, porque o ser humano não consegue, ele é depravado, ele é totalmente vazio da ajuda de Deus para ser humilde e começar a ouvir de Deus quais são os traumas que você carrega. Eu creio que Deus nos criou de uma maneira, e é missão nossa, responsabilidade nossa, buscar a Deus até que encontremos quem nós somos em Deus. Talvez você vive hoje uma vida e Deus está olhando para você dizendo: você não é assim, eu não criei você assim, eu quero curar você. Eu quero curar você do abandono do seu pai, eu quero curar você da dor da violência, eu quero curar você da dor da traição, eu quero curar você da dor do autoritarismo, eu quero curar você da dor do orgulho. Eu preciso curar você porque eu não te criei dessa maneira, mas você se tornou assim e eu preciso curar você. Filipenses capítulo 1, verso 6, o Gabriel vai colocar para nós. Diz algo que Deus está começando hoje. Se você está aqui nessa noite é porque Deus te trouxe aqui. E Ele vai dizer para você isso, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Amém?
Se o Espírito Santo te incomodou durante a mensagem, creia. Esse versículo profético começou hoje na sua vida. Ele vai começar a curar você. Porque eu tenho percebido a começar na minha vida que os traumas são barreiras malignas para impedir que eu e você vivamos os sonhos de Deus. Se você não for curado de um trauma, o seu casamento corre risco de acabar. Se você não for curado dos traumas, os seus filhos correm risco de olhar para você como pai, como mãe e terem aversão ao invés de amor. Se você, filho, filha, não for curado dos seus traumas, os seus pais terão desgosto de você. Os seus pais sofrerão por sua causa. E se como igreja do Senhor não formos curados dos nossos traumas, nós não vamos mudar através do Espírito de Deus a vida das pessoas. Isso aqui vai ser só um espaço construído e que não vai gerar mudança e transformação na vida de ninguém. As pessoas não querem ouvir um discurso teológico, elas querem ouvir um homem e uma mulher de Deus, porque quando um homem e uma mulher de Deus fala, o Espírito de Deus habita no meio da igreja, transforma, cura e restaura. Nós precisamos de um encontro com Jesus. Tem uma música da Assembleia de Deus, do Brás, que diz: Rebeca teve um encontro, Jacó teve um encontro. E ele vai falando personagens da Bíblia que tiveram um encontro. No coro ela diz: eu preciso de um encontro. Eu quero um encontro. Hoje eu vou ao teu encontro, um encontro com Deus. Amados, Deus está aqui nessa noite. Ele quer curar você, Ele quer restaurar você. E hoje nós vamos orar pela cura física. Nós vamos ministrar a você que chegou aqui com dor de cabeça, dor nas costas, com dor em qualquer parte do corpo. Nós vamos pedir o milagre de Deus. Mas nós vamos ministrar também cura na alma. Há pessoas aqui que precisam ser curadas na alma. Há pessoas que precisam ser curadas na alma. E Deus nessa noite quer curar você, para que você possa ser uma bênção na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Porque Deus ama você. E Ele quer restaurar a tua vida. Ele quer mudar a tua história. Eu não sei quais são os traumas que você carrega. E tenho para mim que talvez nem você sabe. Então hoje nós vamos pedir a Jesus, revela. Jesus, eu preciso ouvir. Por mais que doa, eu preciso ouvir. Nessa onda de polêmica sobre aborto ou não, e como cristãos e servos de Deus, nós somos contra o aborto. Nós ouvimos uma notícia nessa semana, onde uma atriz revelou publicamente que também foi estuprada. Teve o filho e deixou para a doação. E ela escrevia: esse trauma eu vou ter que carregar para o resto da minha vida. A boa notícia para essa atriz, quem dera pudesse ela ouvir. E a boa notícia para nós hoje, povo de Deus, é que na cruz do Calvário, o Senhor Jesus cravou os nossos pecados, apagou toda a moeda que estava contra nós. Em Romanos capítulo 8, verso 1, a Bíblia vai dizer: nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aplauda Jesus nesta noite, aleluia. Nenhuma condenação há. Não há trauma que Jesus não possa curar. Estupro, violência, abandono, traição, dor, o nosso Deus restaura, o nosso Deus cura, Ele toca, Ele muda. Às vezes a situação não vai ser apagada, mas ali para frente não vai doer nunca mais. E não vai influenciar nas suas decisões, não vai influenciar no estilo de vida que você tem, e não vai determinar quem você será daqui para frente. Esse é o Deus a quem nós servimos. Nós vamos cantar uma canção, amados, que diz:
vitorioso és. Por isso é um privilégio para nós adorarmos ao Senhor, amados. O nosso Deus venceu a morte. Não vai vencer os seus traumas, não vai vencer a sua dor. Ele é vitorioso. E nós vamos louvar ao Senhor. E depois eu quero convidar você que quer receber uma oração nessa noite, e nós vamos orar pela sua vida. Nós vamos orar por cura nessa noite. Nós vamos orar por cura da alma. O Espírito de Deus está aqui. Não resista à voz do Espírito de Deus. Deixa Ele falar, e Ele vai transformar a sua vida. Aleluias. Quero convidar você a ficar de pé, e já vai adorando ao Senhor. Se você tem um trauma, que você carrega algo, você vai orando agora ao Senhor. Você vai dizer ao Pai: Senhor, revela os meus traumas. Pai querido, se há algo em mim que eu tenho e que eu sou, e que não corre para a Tua vontade, que não está de acordo com a Tua vontade, revela, mostra. Eu preciso ouvir, eu preciso aceitar, porque eu quero ser curado e transformado pelo Teu poder, em nome de Jesus. Eu vou pedir para o Issal apagar a luz para nós, e nós vamos adorar ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Cante. Lutamos com armas de fé, e nada oh Deus, ministra na Tua igreja nessa noite. Crê que os seus traumas estão caindo no poder que há no louvor. Quando você adora o Senhor, adore Ele. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor. Nós o adoramos. Amados, declare: vitorioso és o nosso Cristo. Adore ao Senhor. Vitorioso és, na tempestade está. Aleluia. Seu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, Teu trono acima está. Teu nome imutável é. Aplauda Jesus bem forte, igreja. Aleluia. O inferno não prevaleceu, E nada irá me impedir. Eu te adorarei. Agora diga com fé: pro inferno ouvir. Diga isso. Muralhas vão estremecer, Seus traumas vão cair, suas dores vão sair, cadeias irão se romper, enquanto adoramos. Ah, Deus, isso está acontecendo nessa noite aqui. Adore. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, Teu trono acima está. Teu nome imutável é. Nós vamos declarar como um trovão. Aleluias. Impetuoso Ele é. Ele está agindo aqui nessa noite. Solte a sua voz, igreja. Vamos adorar ao Senhor. Como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus. Nós proclamamos: poderoso és, grandioso és, como um trovão,
Somente a igreja, cante, vitorioso, vitorioso. Teu nome, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome mutável é. Aplauda Jesus, aplauda Jesus. Pode continuar, Vitor. Nós vamos orar nesse momento. Eu quero convidar você a vir à frente, que foi tocado pela palavra de Deus e quer receber uma oração. Vem aqui na frente em nome de Jesus e nós vamos orar pela sua vida. O Espírito de Deus está aqui nessa noite, amados, e Ele está curando. Há traumas que nessa noite irão cessar, irão acabar em nome de Jesus, porque o nome dEle infalível é, o nome dEle imutável é. Há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus. Ministério de Louvor, o Beck vai vir aqui posicionar junto comigo aqui na frente, e eles vão estar estendendo as mãos para vocês. Podem vir. E nós vamos orar nessa noite. Igreja do Senhor, você que está nos bancos, estenda suas mãos para cá. Eu creio que há pessoas aqui que vão ser curadas nessa noite, vão ser restauradas nessa noite, e vão receber de Deus a vitória, o milagre, a libertação. Pai querido, em nome de Jesus, eu já quero, Pai, orar pedindo ao Senhor: liberta, liberta, restaura, cura. Deus, quebra, Pai querido, dores, quebra traumas. Comece, Pai querido, a trazer através do Teu Espírito fogo, que vai, Pai querido, queimar todo trauma, que vai queimar todo pecado, que vai queimar toda dor. Paizinho querido, em nome de Jesus, restaura o Teu povo nessa noite. Pai querido, eu quero orar por pessoas que chegaram aqui com dores na alma, por causa de traições, por causa de violência, por causa de abandono, por causa de palavras malditas, por causa de dores. Que haja restauração, que haja cura, que haja libertação, que haja o mover do Senhor nesta noite. Pai querido, se entrou gente aqui com dor de cabeça, dor na coluna, Pai querido, dores terminais como câncer, como dores que, Pai querido, a medicina já decretou o fim, nós pelo Espírito de Deus liberamos a cura, liberamos a restauração. Sejam curados, receba agora a tua cura, receba o teu milagre. Que o Espírito de Deus cure, restaure pessoas nesta noite. Pai querido, nós oramos, abençoamos, intercedemos e colocamos aqui corações feridos e machucados. Receba a cura em nome de Jesus, receba a cura em nome de Jesus, porque o Senhor é vitorioso, imutável, e nessa noite o Senhor cura e restaura pessoas aqui. Nós oramos em nome de Jesus, amém, amém, amém. Aplauda Jesus. Dê um abraço, abrace as pessoas, diga a ela: seja curada, seja curado. Receba de Deus a restauração, receba de Deus a libertação. Aleluia. Na tempestade está, aleluias, teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome como um trovão, cante! Como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos: poderoso és, grandioso. Como um trovão, cante! Como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos: poderoso és, grandioso. Para encerrar a igreja, só as vozes, vitorioso. Na tempestade, no trauma, na dor,
Ele é infalível, Ele cura, Ele restaura. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome mutável é. Aleluia! Aleluias! Glória a Deus. Aleluia! Aleluia! Senhor, nós somos gratos a Ti. Somos gratos a Ti pela Tua presença aqui nesta noite, Espírito de Deus. Nós somos gratos porque o Senhor aqui nessa noite restaurou, e eu creio nós vamos ouvir testemunhos de curas no corpo, de curas na alma, porque, Pai querido, a palavra diz em 1 Coríntios 4, verso 20, o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder, e o poder do Espírito foi manifestado nesta noite no meio de nós, e nós oramos, Pai, agradecidos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com toda a tua igreja.